ontem com uma das filhas minhas. Eu estava conversando que, sabe como é adolescente? Adolescente geralmente é insubordinado e às vezes não consideram como deveriam considerar, sobretudo a mãe. A mãe tem mais, vamos dizer, fragilidade naquele pulso, na educação, mas não são todas, evidentemente. Mas muitas mães não têm aquele pulso forte e dizem assim: eu vou dizer para o seu pai a sua conduta. Né? Quer dizer, ela está atribuindo ao pai uma, uma providência no sentido de educar o filho. Então, ontem, a minha filha adolescente foi rebelde com a mãe. E eu fui conversar com ela, a mãe não estava próxima. Eu disse: eu sei que sua mãe, às vezes, ela é difícil. É difícil porque a mulher tem aquelas variações hormonais e às vezes está mais ansiosa, às vezes está mais depressiva, mas a gente tem que entender. Eu dizendo a ela que ela tinha o dever de honrar os vossos pais, porque a palavra de Deus diz isso. Honra os vossos pais para que tenha vida longa e se dê bem na sua vida. Então eu dizendo para minha filha, não só por isso, por cumprir a palavra, mas você também tem que entender que a sua mãe, às vezes é difícil, é bem verdade, mas dentro dela, ela tem um conteúdo valorizável, uma pessoa de muito caráter. Às vezes você, dentro de qualquer relação que você tem com as pessoas, nós muitas vezes só observamos o lado negativo, porque muitas vezes é o que sobressai. É como, até disse para minha filha, é como um garimpeiro. Ele tem aquela peneira e ali joga o conteúdo e começa a peneirar naquela água. A maioria das coisas que estão ali são cascalhos, são pedras. Cascalhos são pedras, né? E às vezes a pessoa só vê um pouquinho da pedra preciosa, daquele ouro que está ali. Então, bem assim, são as pessoas que nós deparamos no dia a dia. Muitas pessoas nós só vemos o lado difícil. Não entendemos, não vemos aquela preciosidade de Deus que tem no coração da maioria das pessoas. Da maioria das pessoas. Então, é preciso que você, minha filha, valorize a sua mãe, respeite, considere para que você tenha êxito no seu dia a dia, na sua profissão, em tudo. Aí, outra vez, ao contrário, foi a mãe dela, e dizendo que ela, a filha, era muito difícil, que ela era uma pessoa, às vezes, como se diz, intragável. E eu respondi assim para minha esposa. Eu disse: essa nossa filha, ela tem dentro do coração dela uma verdadeira botija. Vocês já ouviram falar em botija? Quando eu era criança, eu me lembro, meu avô tinha um engenho numa cidade aqui de Alagoas chamada São Luís de Quitunde. E na casa grande do engenho, um genro do meu avô, meu tio
por afinidade, como chama, sonhou um dia que dentro de um dos quartos daquele casarão antigo tinha uma botija. Pediu para que escavasse ali. E meu avô permitiu. Chamou uns trabalhadores e começaram a cavar aquele quarto, aquele chão daquele quarto, e nada encontrou ali. Então, eu fiz esse comparativo quando eu disse para minha esposa, eu digo, olha, essa nossa filha, ela é uma menina boa, ela tem dentro dela uma verdadeira botija. É preciso entender que aquele tesouro imenso está escondido ainda, ele não aflorou, mas ela é uma menina boa. Bem assim, nas nossas vidas, nós temos pessoas que são difíceis, né? São pedras que difíceis de caminhar com pessoas assim. Mas todas essas pessoas têm também no seu interior algo, algo maravilhoso. Hoje eu quero trazer para nós um pouco da passagem do livro dos Romanos, a carta de Romanos. Então, nós podemos dizer o seguinte: Deus, ele manifestou a ira dele, a raiva, ficou com raiva o próprio Deus, com a humanidade. Por quê? Porque ele diz, você não tem desculpa. A glória de Deus é conhecida desde os princípios, desde quando foi criado, as maravilhas de Deus, os mistérios ocultos, as coisas maravilhosas que nós temos à nossa disposição na terra, que tudo é obra de Deus. Aí ele dizendo, portanto, você não pode se desculpar dizendo que não sabia que era para que nós gloriemos ao nosso Deus. E ele falou que nós deixamos de gloriar a Deus para glorificar imagem e semelhança de pessoas que são corruptíveis. Nós vamos com isso agora convidar você que ainda não tem um bom entendimento da palavra de Deus. Hoje até vejo alguns padres, como eu vi aquele ex-padre Fábio de Mello, ele dizendo que aquela imagem que estava ali, você não peça nada, porque não vai conseguir nada. Porque a imagem não tem poder. Então, na Índia, tem adoração aos bois como um objeto, como um ser santo. Vejo também em algumas casas um elefante, diz que ali a proteção é o que traz a riqueza. Vocês já viram o elefante? Algumas casas eu já vi um gatinho que ficava com a mão assim, ó. Ele movido a pilha e a mão do gato fica assim. E as pessoas têm aquilo ali como um objeto de proteção. E alguns países, por exemplo, no Japão, eles acreditam que eles devem adorar a Buda. Até aquela imagem daquele homem com as pernas cruzadas, e ali eles adoram a Buda. Eu conversando, eu tinha uma grande amiga minha, uma pessoa, vamos dizer, tão boa, tão santa,
trabalhou comigo muito tempo, eu considerava quase como uma segunda mãe. Essa pessoa já faleceu e está lá com o nosso pai, com certeza, chamava Estela, era a enfermeira Estela. Então nós trabalhávamos juntos e eu dizia na brincadeira com a Estela, é a Santa Tela, e ela dizia comigo, é o Santo Dinho, porque Edson é Dinho Dinho. Santa Tela e Santo Dinho. Aqui eu quero dizer também, nós no programa de ontem falamos sobre a trajetória de Paulo. E nesse livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro teve uma visão e foi naquela casa do Cornélio. Quando chegou lá na casa do Cornélio, Cornélio de pronto ajoelhou nos seus pés e foi adorar ali nos pés de Pedro. E Pedro prontamente, incisivamente, puxou ele pelo braço. Levante! Eu não sou digno de adoração, porque eu sou um homem igual a você. O único que nós devemos adorar é o nosso Deus, disse Pedro. Então eu quero dizer aqui, meus irmãos, principalmente a vocês que seguem outra religião, aqui a gente não está para macular nenhuma religião, mas eu quero aqui trazer à tona que nós todos, independente da sua religião, entendamos a palavra na sua essência. Então, vamos para o livro de Romanos. Eu até peço a você, se você está com sua Bíblia aí, abra aí o livro de Romanos. Vamos para o primeiro capítulo. Versículo 18. Aí diz aqui, vamos ver o que aqui diz o capítulo 18. 1 Romanos, capítulo 18. Aí ele fala sobre justamente que Deus, ele fez as atribuições invisíveis de Deus e seu eterno poder. O homem não pode dizer que eu não conheço. Aí vamos adiante. Do capítulo 23, primeiro capítulo, versículo 23, ele diz que os homens se tornaram nulos porque passaram a seguir as coisas conforme o entendimento nosso, ao invés de seguir verdadeiramente a palavra de Deus. E ao invés de serem sábios, eles se tornaram tolos, loucos, porque não seguiu ao nosso Deus na essência dele. Aí ele diz assim, continuou. Agora vamos para 1 Pedro, capítulo 23. Aí diz assim, preste atenção nesse capítulo. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homens corruptíveis, bem como a aves, quadrúpedes e répteis. Quer dizer, as pessoas passaram a crer, a adorar imagens semelhantes de homens que somos falhos. Às vezes animais, como eu citei aqui, ao gato, ao elefante, ao boi, não é?
Aí diz: e entregaram, portanto, Deus entregou tais homens à imundícia para concupiscência de seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentiras, adorando, servindo a criaturas no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, o que é que a gente vê nas igrejas aí? Pessoas que vão ali, se prostram, se ajoelham, principalmente nas igrejas católicas, a imagens, pedindo ao santinho ali, daquela imagem de gesso ou de madeira, seja revestido de ouro, seja apenas pintura, ou mesmo em religiões africanas que têm aquelas imagens de Iemanjá, da Pombagira, de Tranca-Rua. Nas religiões que adoram imagens, como a religião católica, você, meu amigo, eu não estou dizendo que você, vamos dizer, não tem salvação. Mas o que Deus quer é que nós conheçamos verdadeiramente esta palavra e sigamos verdadeiramente esta palavra, porque ele diz que os homens, por falta de conhecimento, perecem. Por falta de um segmento verdadeiramente na palavra de Deus, aí eles adoram semelhança de imagens semelhantes de homens e mulheres, que são falhos. Lembre-se de Pedro, e na religião católica tem a imagem ali de São Pedro, e o povo se prostra ali, se ajoelha orando, aqueles que têm fé naquela imagem de São Pedro, e fica pedindo alguma coisa para aquela imagem, como se ela tivesse algum poder. Veja que na palavra, você for ali em Atos, quando fala que Pedro foi à casa de Cornélio, e Cornélio se ajoelhou adorando ele, ele diz: não, eu sou um homem igual a você. Eu tenho falhas, mas aquele que nós devemos orar, aquele que devemos adorar, é tão somente o nosso Deus. E, como eu disse, eu sou o Santo Dinho, como a minha amiga que já está lá em cima, a Santa Tela, né? Eu sou o Santo Dinho, ela era a Santa Tela que a gente brincava. Você, uma vez eu partindo lá para cima, e alguém faz uma imagem minha, semelhante a mim, por um retrato, por alguma coisa, você vai adorar aquela imagem que esse cara aqui fora um dia, vamos dizer? Jamais, porque nós somos falhos, entende? Esta imagem que a Igreja Católica tanto, vamos dizer, cultua ali nos templos católicos, como também nas igrejas africanas, a imagem dali da Iemanjá, por exemplo, não tem poder nenhum. Você está incomodando ao nosso Deus, porque ele disse: a minha ira foi, por isso eu coloquei vocês uma dispensação mental reprovável, que traz consequências para as pessoas. Aí eu me lembrei assim de vários santos: Santo Antônio, Santo Agostinho, São Camilo, Santa Bárbara, São Caetano, São José, São Paulo, São Pedro, São Tomé.
Santa Maria, São Benedito, São Sebastião, Santa Ana, São Rafael, São Jorge, São Lázaro, Santo Onofre, São Lucas, São Cristóvão, São João, e tem tantos outros, né? Não é que essas pessoas que a gente nominou aqui não merecesse toda a nossa honra, porque certamente foram pessoas que deram um bom exemplo, né? A começar por Maria, que ela foi a bem-aventurada, porque ela tinha tantas virtudes, ela era maravilhosa, ela foi escolhida por ser tão pura, mas é diferente de ser adorada. Veja nas intervenções de Jesus, quando ele estava, o Espírito Santo verdadeiramente operando em Jesus, aquela senhora que era a mãe do corpo físico do homem Jesus, ela disse: olha, acabou o vinho. Ele respondeu: como? O que é que eu tenho com você, mulher? Ele não disse: mamãe, peraí, deixa a gente ver. Não, o que é que eu tenho contigo, mulher? Ou seja, ela não é a mãe do Espírito Santo que estava em ação através de Jesus, entende? Então, a gente só deve adorar ao nosso Deus. Todos os demais são bons exemplos de uma vida abnegada a Deus, mas é diferente de adorar. Então, eu também destaquei algum versículo onde ele disse assim, porque algum capítulo, versículo ali no livro de Romanos, que ele diz, porque você deixou de adorar, você está deixando de adorar a Deus e dividindo essa glória que é tão somente de Deus para adorar a imagem de Santo Agostinho, São Benedito, São... Não. Você tem que adorar tão somente a Deus. Aí ele diz, por você adorar imagem de pessoas, imagens semelhantes de pessoas que são errantes, mesmo São Benedito, Santo Antônio, Santo Agostinho, etc., eles também eram pessoas e todos nós somos errantes. Agora, também tem algumas pessoas que se destacam pelas virtudes, mas é diferente de merecer adoração. Merece você seguir como exemplo de pessoa, como exemplo de uma pessoa virtuosa, mas não adorar. Aí, por a pessoa adorar essas imagens, sabe que Deus disse? Eu coloquei você em uma dispensação moral reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Eu pergunto a você, você sabe quais essas coisas convenientes? Vamos lá. A que você tiver, eu tenho isso no meu coração ainda. Aí você vai somando nos dedos, tá certo? Aí ele diz, quais são essas coisas inconvenientes? Qual é essa dispensação mental que faz com que você retroceda no caminho de Deus, ao invés de estar indo para o caminho de Deus, você está retroagindo. Aí ele diz, por isso eu coloquei aquelas pessoas que adoram essas imagens nesse sentimento. Veja só, injusta, você é injusto, se for, faz assim para você. Se não for, você não bota um dedo. Avarento, é mesquinho. Você tem muito apego a dinheiro, se tiver, faz assim, assim, assim. Você tem maldade em seu coração, inveja, contendas, que é discussões à toa, difamação, você fica falando das pessoas, você fica falando dos irmãos aí na sua igreja, você faz calúnia, fica mentindo sobre A ou B, você é insolente, ou seja, atrevido, desaforado, tem malícia no seu coração,
Você é desobediente a seus pais, vá somando que cada um tem. Você é soberbo, se acha o tal, dono mais importante que todo mundo. Você tem vaidade. Você é traidor, é desleal com seus atos. Você não tem afeição, você não tem misericórdia. Então você veja, se a gente tiver qualquer que seja dessas coisas, você entenda que isso Deus entregou essa dispensação de nosso entendimento a uma disposição mental reprovável, inconveniente. Você entende? Então, não já está na hora, meu irmão, de sair de um caminho. Você não tem que seguir a tradição. Ah, porque minha mãe era católica. Ela tinha imagem de semelhança de pessoas que antes foram virtuosas, mas é diferente. Nós não podemos adorar essas imagens. E isso, Deus disse, isso é passivo de uma sentença de morte. Mas você não é para julgar. É por isso que a gente está aqui dizendo, para você que é católico, para você que serve outra religião, mas você não tem o entendimento da palavra, você está errando. A gente tem que adorar somente a Deus, porque ele diz que por conta disso, é no capítulo 1, versículo 32 de Romanos, sentença de morte para os que praticam e para os que aprovam, os que assim procedem. Ah, mas minha mãe seguir assim, eu vou seguir também, porque meu pai é fervoroso com São Benedito, Santo Antônio. Não quer dizer que você tenha que seguir, entende? Então, Deus está chamando para você entender verdadeiramente e adorar tão somente ao Senhor. Nós não devemos julgar, porque quando cada um de nós julga, a gente propriamente já está condenando, porque todos nós temos alguma dessas atribuições mentais reprováveis, que disse o Senhor. Né? Deus não julga. Deus não, peraí, ele não faz acepção de pessoas, porque todos são condenáveis, porque todos erram sempre, mas tão somente pela fé, pela crença. Você crê verdadeiramente em Deus, tendo fé, aceitar que Jesus foi morto, mandado como Filho de Deus para nos salvar. Você é salvo pela fé. Salvo pela fé. E quando você julga uma pessoa no erro que a pessoa está, ele diz: quem é você para julgar? Quando você julga uma pessoa, você está se condenando. Porque, ou então, se você está provando que aquela pessoa está fazendo de errado, você também é cúmplice, portanto, você também é condenado. Mas tão somente pela fé e bondade e tolerância infinita do Deus, a longanimidade de Deus, é que traz você ao entendimento, lhe alcança, lhe constrange no amor. Em outra ocasião, eu já te disse, aqui num dos programas, que eu tive uma vida errada. E uma das pessoas que fazia parte da minha vida antigamente, quando eu saía por meus desvaneios, eu voltava, estava ali meu sapato todo enceradinho, todo ali posto. Era a forma dessa pessoa,
demonstrar o amor. E quando eu voltava aqui, via isso, eu ficava constrangido. Meu Deus do céu, como eu sou errante. Então, o que constrange a nós é o amor. É o amor. Não adianta tão somente você ouvir a palavra. Você está ouvindo o que eu disse aqui, que é a palavra de Deus. Pode ler em Romano. Você é católico, não, eu não vou deixar de seguir Santa Teresinha. Eu acredito em Santa Rita das causas impossíveis. Quem é das causas impossíveis, que resolve tudo, é esse Deus que está pronto para lhe ajudar, meu irmão. Você tem vamos dizer, a proximidade com o governador, você vai pedir ao, ao subalterno dele, um secretário, me ajude. Se você está próximo, ele está ali pronto para lhe ajudar. Como é que você vai deixar de honrar aquela pessoa, trocando a honra que deve ser dada tão somente a Deus e honrar a semelhança de imagem e semelhança de pessoas corruptíveis. Você tem entendimento que Santo Agostinho, Santa Teresinha, Santa Rita eram pessoas e como pessoas também tinham erros? Você entende isso? Então, você não pode adorar essas pessoas, você pode imitá-las nas virtudes, mas não adorar. Então, estamos num tempo que nós temos que seguir uma palavra verdadeira, porque ela é de salvação. Algumas pessoas, a palavra diz em capítulo 3 de Romanos, versículo 9, ela diz assim: algumas pessoas se tornaram inúteis. Ou seja, você vai passando dia após dia achando que a vida é assim, que nenhum animal irracional passa o dia, deita, dorme, amanhece o dia, nem sequer tem uma palavra para o nosso Deus. Algumas pessoas também nesse capítulo 3, versículo 9, diz assim, olha, algumas pessoas têm uma garganta, que são verdadeiros sepulcros abertos, que destilam venenos de víbora. Você lida com essas pessoas? Eu tenho sido vítima, entre aspas, de pessoas na minha própria igreja que eu congrego, senhora que chega na casa das pessoas e vão destilar um verdadeiro veneno. Isso é uma vergonha. Mas eu tiro por menos, porque eu entendo que pessoas são falhas. Mas já está na hora de você seguir verdadeiramente a palavra. Você não tem que estar aparecendo para pastor. Você tem que ter visto, é pelo nosso Deus. Você tem que consertar a sua atitude. Né? Como ele diz, pessoas que destilam veneno sua garganta, como um sepulcro, ou seja, uma catacumba. Só tem porcaria ali. Quando sai ali das igrejas, nas igrejas, aleluia, leva bem os braços, grita, louva. Sai dali, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Já chega. É pior do que aquele próprio cavalo, que ele acorda, o dia ele se levanta ali do gramado, passa o dia para cima, para baixo, não tem um Deus para adorar, porque ele é irracional. Mas uma pessoa que tem um Deus, que tem um raciocínio, que conhece a palavra e continua destilando o veneno, pelo amor de Deus. Os seus lábios são destilando veneno. A sua boca cheia de maldades e de amargura. Só leva a coisa ruim. Já está bom, para com isso. E aqui a gente também, já que está falando em religião,
Você que é espírita, kardecista, como diz, ali a doutrina de lá é basicamente dizendo isso. Sem caridade não há salvação. Isso está totalmente errado. Não é que nós tenhamos que tocar a vida sem fazer caridade, sem ter a misericórdia, né? Não, você faça caridade. Isso é bom. Mas a salvação não vem pelas obras. A salvação vem tão somente pela fé em Jesus Cristo. Entendeu? Então, é preciso ter cuidado qual o segmento que você quer trilhar na sua vida. Por mais que você respeite os católicos, por mais que você tenha a tradição das nossas famílias como um todo, do catolicismo, mas conheça a palavra, e eu incentivo a você justamente ler esse capítulo 1 de Romanos, versículo 21 até o versículo 27. Leia esse capítulo todo de Romanos, que é muito bom. Ele fala sobre isso. Você não tem que necessariamente acreditar no que eu digo, mas esta palavra é fundamentada. Então, amados, nós agradecemos a sua audiência de sempre. Dizer que este programa Rádio Gael, a palavra genuína, é transmitido para o Brasil e para o mundo. Você pode ser um colaborador desta obra pela chave do Pix 82 99143 7271